Olá, o Família Etc e Tal está começando. Hoje nós vamos falar de um assunto que com certeza você vai gostar, porque olha, é um assunto que já diz o nome do programa, família. Vamos falar sobre relacionamento conjugal. Hoje nós temos visto aí que os valores, da parte familiar têm se perdido muito. São tantos os casais que se casam e às vezes com pouco tempo já se separam porque não tem boa orientação, acham que não tem saída, mas hoje você e eu vamos aprender muito com um casal muito especial que eu conheci. Eu quero já de cara agradecer aqui a Kátia e a professora Angélica que mandaram um casal, olha, nota 10. É o Nilton Ferreira e a Betânia da Silva. Eles fazem parte da coordenação do movimento Encontro Matrimonial Mundial. Já sentiu o peso? Olha, mundial. Que faz parte da Pastoral Familiar da Diocese de Santos. Bom, muito obrigada por virem aqui ao Família Etc e Tal. Sejam bem-vindos. Bom, nós é que agradecemos, pelo convite. E, assim, é uma alegria pra gente. Uma alegria porque, assim, para nós falarmos de família é muito importante. Falarmos de família, falar de, como você falou, do relacionamento conjugal, é assim a coisa que nós vivenciamos, que nós colocamos, tentamos colocar em prática, Viver realmente isso. Nós temos uma relação íntima, e duradoura. É isso que nós, desde quando nós casamos, nosso voto foi esse diante de Deus, uma relação íntima e duradoura. Isso é lindo. Pode falar, Nilton. Obrigado pelo convite, trabalhar com casal, para nós, é muito gratificante. Todos nós sabemos que o berço de toda a sociedade é a família. E trabalhar com esta família, para nós, foi um grande aprendizado. Nós sempre tivemos o convívio, aprendemos com os nossos pais, que vieram de famílias humildes, mas famílias que souberam se amar. E nós simplesmente transmitimos esse amor no nosso movimento, nossos filhos. Aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, com aqueles com quem nós temos contato, simplesmente transmitimos esse amor que recebemos de nossa família, de onde nós viemos. Isso é muito importante, Quando eu pensei em trazer um casal aqui, eu conversando primeiro com a Kátia, que é minha vizinha, e eu falei, Kátia, eu queria convidar um casal que trabalhe com grupos de casais, porque eu vi a importância na minha vida conjugal, já fiz aí 16 anos de casada. Bastante tempo. Nós temos 20. 20? Vamos fazer 20. Olha, quero chegar lá e passar, Vamos fazer 20. Minhas bodas de prata. Nossa. E aí eu falei para ela, olha, foi tão importante para mim e para o meu marido fazer o cursinho preparatório, o cursinho de noivos. Eu falei, Kátia, eu quero um casal que seja exemplo. Sabe, porque para mim, assim, você falar de qualquer assunto, principalmente família, você tem que viver o que você fala. Verdade. E eu fiquei muito feliz de conhecê-los. Queria saber um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês. Quantos anos de casado vocês já falaram, 20 anos. Mas conta aí um pouquinho. Vamos fazer 20 em dezembro. Conta um pouquinho de vocês, da família e do trabalho. Eu vim para Cubatão tem 30 anos. E eu sempre... Veio me procurar aqui. Eu sempre fui um católico praticante, sempre gostei de trabalhar dentro da paróquia com jovens, no meu tempo de adolescência. Toda aquela criação, desde da minha infância, quando meus pais me levavam à missa todos os domingos, a gente morava em interior, aquela missa do domingo era sagrada. Aquilo me trouxe valor que, mesmo quando eu saí mundo afora, deixei Pernambuco e vim embora para São Paulo, esse valor já estava criado dentro de mim. Certo. Então, eu simplesmente cultivei este valor. Construído dentro de uma família. Quando nós casamos, a nossa vida era uma vida normal. A nossa vida sempre foi uma vida de igreja, de comunidade, sempre querendo ajudar os outros, Quando, de repente, nós encontramos o encontro matrimonial. Alguém nos convidou, nós fizemos um encontro com esse pessoal e descobrimos que aquele relacionamento que nós tínhamos, ele poderia melhorar muito, porque
esses valores que nós entendíamos como os valores, era essencial para a gente trabalhar aquilo dentro da nossa própria família e fazer a nossa vida de casal De marido e mulher, melhorar de paz, muito. de paz. A nossa vida com nossos filhos melhorou bastante. A nossa vida com os nossos vizinhos, com pessoas que nós conhecemos, melhorou muito. Então, E com a própria família, acredito também, né? Como a gente estava conversando. Com certeza. Quando você casou com ela, não veio só a Betânia. Veio também a família da Betânia e vice-versa. Ele ama a minha família, ele ama. Ah, então. É importante bem, amar. o relacionamento, na realidade, ele começa desde o namoro, né? Desde o namoro. Desde o namoro. Você saber escolher a pessoa certa, né? Uma pessoa que tenha princípios iguais aos seus, que tenha uma forma de viver parecida com a sua. Não precisa ser igual. Aham. Até porque nós não somos iguais. Exatamente. Mas tem que ter pontos em comum. Eu vim né? de uma família que tinha um ritmo de vida, um jeito. Meu pai tinha um jeito de ser, minha mãe tinha um jeito de ser, e nos criou daquela forma como eles encaravam a vida. A Betânia tinha um outro pai com outro sentido da vida, tinha uma mãe diferente, fez uma criação completamente diferente da minha. Então ela vem de uma forma de criação, eu venho de outra. É porque às vezes comenta assim, Nilton, às vezes você é muito assim, muito às vezes fechado, sério. Eu sou assim, mais brincalhona, porque a minha família é dessa forma, né? Certo. Aí a minha mãe fala assim que de repente ela encontrou um filho, né? Porque os pais dele moram longe. Então, praticamente, a família que ele encontrou aqui é a minha família. Olha só, e esse pensamento faz diferença na vida, tanto do casal quanto de toda a certeza. família. Você entender que ele não veio para tirar, né, a filha ali do lar, e nem a filha veio para tirar o filho, né? A noiva, aliás, a esposa, não veio para tirar o filho da mamãe, mas vieram para somar, para fazer a família crescer. Né? Vocês têm filhos? Temos 2. A Mariana, 17 anos. Quantos? 17. Olha, E um o amor. Guilherme tem 13 anos. São os filhos mais lindos do mundo, que Ah. são os meus. São os meus. Fazer o quê, né? Vou São os concordar meus. também com você, São também os acho meus, as minhas. São os nossos, né? São os nossos. E assim, eu digo assim que a nossa família, ela é construída, né? Em cima dos valores que, como ele falou, que nós já adquirimos, né? Então eu tenho toda uma estrutura familiar, como ele falou, de religiosidade, de fé, de cristão, de ser católico, né? Então, assim, nós temos essa vivência. Então, quando eu namorava, né? E eu orava a Deus, mesmo antes de ter um namoro, ter um namorado, eu orava a Deus para que Deus colocasse no meu caminho alguém que realmente pensasse como eu pensasse. Essa mesma fé que a minha, né? Uma fé em Jesus, aquele que ele vive e que eu acredito. Então, eu encontrei no Nilton isso, né? Aquele Jesus vivo. Então, a gente se uniu primeiro pela fé. Né, Nilton? Depois, primeiro, A assim, Bíblia porque- diz que julgo desigual não vai dar certo. Então, a gente né? se uniu realmente pela fé. Então, é uma alegria, porque assim, o presente que Deus me deu foi meu marido, né? Ai, que lindo. É meu presente. Olha só, nós fizemos uma pauta aqui com algumas perguntas, mas eu tô vendo que vocês já entraram, né, no conteúdo. Tem uma perguntinha aqui que fala assim, né? A mulher, ela fala mais que o homem. E muitas vezes o homem não tem a paciência de ouvir, né? Não é como a mulher que está ali para ouvir e tal. Será que isso é uma característica da genética masculina? Quem que vai me responder? Porque ela já começou o programa falando. Pois é. Responde aí, marido. O homem, na realidade, ele é mais comedido, né? O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Então, a tendência da mulher falar mais é verdadeira, a mulher fala mais. Porém, o homem, ele é bem mais, vamos dizer, ele pensa mais naquilo que fala. Então, ele não gosta de se expor muito. A mulher não tem medo de contar coisas, de falar de qualquer jeito. O homem, ele mede muito as palavras que fala. Por isso, ele fala menos. Certo. Não significa que em um relacionamento isto vai afetar a vida dos dois. Não, eles se completam. Se não acontecer isso, não vai ter diálogo. Não. Que a gente vê
por aí a maioria dos casais não tem esse tempo para diálogo, né? É o marido que trabalha, às vezes o dia inteiro fora, e quando chega vai para frente de uma televisão ou para um Exatamente. jornal impresso. É a esposa que é também, como a gente estava falando, a mulher hoje trabalha tanto fora. E quando chega, tem ainda a jornada de cuidar da casa, cuidar dos filhos. Verdade. E o diálogo está se perdendo. Com isso, acho que as pessoas também estão perdendo essa coisa de parar um pouco para ouvir, porque uma hora um quer falar, mas o outro tem que ouvir, não é? Agora eu quero saber, será que afirmar que o homem ele é mais frio que a mulher no sentido da parte emocional, isso tá certo? Posso falar, Maria? Pode. Eu falo um pouquinho por você. Assim, quando você trabalha lidando com emoções, né? Quando você aprende, né? Que nós somos seres emocionais também, não só racionais. Nós somos toda emoção, né? Então, assim, o nosso sentimento conta muito. Então, você trabalha o relacionamento não enxergando, né, a razão de uma conversa, só a parte da razão racional, mas você trabalha o relacionamento enxergando o que o outro está sentindo. Então, se você percebe o que ele está sentindo, você vai compreender mais o que ele está querendo dizer. Entende? Porque você sabe, você percebe o que ele está sentindo. Então, ele expressa na razão dele que seja, mas eu entendo pelos que ele sente, porque eu conheço seus sentimentos, né? É que mulher, qualquer coisa já começa a chorar, já fica mais sentida, né? E quando a gente está ali falando com o marido, o noivo que seja, parece que ele não está sentindo a mesma coisa que a gente, não é? Mas, na verdade, os dois foram feitos com emoções, com sentimentos, porque Deus, ele é perfeito e ele criou a gente assim, não é? Bom, ó, vamos segurar um pouquinho, porque nós vamos para um intervalo bem rapidinho, nós voltamos, mas fica aí que, olha, o programa hoje está recheado de emoções. Fique conosco.